Vemos uma grande mansão. Lá dentro, um homem jantava à mesa, um nobre, cercado por vários criados. De repente, um deles anunciou: Senhor, a jovem dama chegou. Uma moça de cabelos castanhos claros, usando um belo vestido vermelho, entrou na sala. O homem nem sequer levantou os olhos do prato. Você está atrasada, Melissa. Nossa, ele a recebe de uma forma tão fria que nem se digna olhar para ela. Eu sempre estou atrasada, Sua Graça, respondeu a garota com a maior naturalidade. Ai, que conversa difícil. Silêncio total na mesa de jantar. Ninguém dizia uma única palavra. Uma atmosfera um tanto estranha para uma relação normal entre pai e filha. Embora, pensando bem, não seja algo tão absurdo assim, considerando quem é a verdadeira dona desse corpo. Então vamos recapitular um pouquinho. Vou contar apenas o que vocês precisam saber por enquanto. Todos os homens que a amaram. Uma novel com um enredo bem óbvio, né? Temos Yuri, nossa heroína, que começou sua vida como uma simples plebeia. Mais tarde, um barão reconhece o potencial de Yuri e decide adotá-lo. E é claro, não temos apenas um, mas 4 protagonistas masculinos que se apaixonam perdidamente por ela. O príncipe herdeiro, o atirador, o lobisomem e o mercante milionário. Como em qualquer outra boa história desse tipo, cada um deles tem uma personalidade completamente diferente e aparentemente uma profissão também. E Yuri? Bem, ela tem o destino de todos eles nas mãos. Mas como isso é possível? Será que Yuri é tão angelical, adorável e irresistível assim? Vocês vão descobrir mais tarde. Mas existe algo ainda mais importante. Afinal, que obra de ficção estaria completa sem um vilão? Ou melhor, sem uma vilã? Ela, a noiva do príncipe herdeiro, a irmã mais velha do atirador, a inimiga mortal do lobisomem, e uma verdadeira arruaceira que mantém uma relação nada amigável com o comerciante milionário. Ela é a dona original desse corpo, Lady Melissa Fudebras. Agora podemos voltar à nossa primeira cena. Considerando a maneira como Melissa cresceu e a pessoa que acabou se tornando, não é exatamente surpreendente que seu pai não a veja com bons olhos. Então, essa atmosfera toda começa a fazer bastante sentido. Minha senhora, tem baba escorrendo pelo seu queixo. A criada rapidamente tentou ajudá-lo. Está derramando comida por toda parte, minha senhora. O que faria sem mim? Eu seria feliz, respondeu Melissa sem pensar 2 vezes. Sua Graça, disse ela voltando-se para o pai. Onde está aquele vira-latas de pelo branco com quem eu infelizmente compartilho material genético? Faz um bom tempo que eu não vejo. Será que finalmente fomos presenteados com a partida dele? O pai simplesmente levou a xícara de chá aos lábios sem sequer responder. Depois de alguns segundos, porém, ele falou. Ele saiu para proteger alguém. Melissa olhou para a própria sopa. Eu não acho que aquela criança hiperativa saiba nem onde ela mesma mora. Mande-o retirar a Fudebras do nome dele. É uma desonra para a família. O pai finalmente reagiu. Jake é o único herdeiro dessa propriedade e desse título. Você está pedindo o impossível. Melissa se levantou de repente. Aquele único herdeiro nunca dedicou um único dia da vida dele a esta família. Ele só fica vagabundeando o dia todo por aí. Sinceramente, eu acho que nem ele se importa com isso. Então não sei por que o senhor se importa tanto. Ela parou por um instante. Ah, claro, ele é seu único filho homem. Melissa deu de ombros. Nesse caso, sua filha mulher está indo embora. Eu vim até aqui para lhe fazer companhia, mas suponho que tenha sido uma perda de tempo. Ela simplesmente virou as costas e começou a sair. Ah, minha pressão arterial! Essa maldita garota ainda vai ser a minha morte! Reclamava o pai dramaticamente lá atrás. Enquanto isso, Melissa seguia pelo corredor com a expressão mais cansada e entediada possível. Nesse ponto da história, já não me sinto competente o bastante para narrar todos os acontecimentos que estarão por vir. Por isso, acredito que será muito mais sábio da minha parte passar a palavra para alguém que saberá, muito melhor do que eu, explicar todas as aventuras e desventuras que nos aguardam daqui pra frente. E quem melhor para fazer isso do que a própria vilã? Com vocês, a primeira e única Melissa Fudebras. Bem, como vocês podem ver, tá me enlouquecendo viver nesse corpo e ter que lidar com as consequências da personalidade e das circunstâncias da antiga Melissa. Não é como se eu tivesse escolha.
Pelo menos era isso que eu pensava no começo. Mas depois de pensar bastante, percebi que a situação não era completamente intolerável. Principalmente quando comparada à minha vida anterior. Sabem, eu era uma estudante universitária. Eu estudava e trabalhava praticamente o dia inteiro. Então sim, minha vida era bastante cansativa. Provavelmente eu teria entrado em colapso de tanto estresse se o acidente de carro não tivesse me matado antes. Quando eu acordei depois do acidente, finalmente havia escapado daquela realidade infernal de estudante universitária. O problema é que, de alguma forma, eu fui parar dentro dessa história fictícia. Eu me tornei Melissa. Ela tem uma testa enorme, o que obviamente deve ser um sinal de inteligência e sabedoria. E aqueles olhos amendoados e dourados, eles me lembram o Akita que morava perto da minha casa na vida passada. Sabe como é? Enfim, depois de colocar tudo na balança, eu cheguei a uma conclusão. Eu consigo ser a Melissa? Pra começar, não existe nenhum final trágico em que a Melissa perde a vida. Não, isso não. Mas ela também não tem nenhum arco particularmente perigoso na história. Além disso, ela é filha de um duque, ou seja, estou vivendo uma vida de luxo, que é muito bom. É claro que eu não pretendo continuar sendo uma vilã absolutamente insuportável que a Melissa era num livro, não, de jeito nenhum. Mas também não tenho a menor intenção de virar uma santa reformada, de jeito nenhum também. E certamente não vou correr atrás daqueles protagonistas masculinos idiotas tentando seduzi-los e formar um harém. Isso é nojento. Pode até ser difícil no começo, mas se eu conseguir controlar os impulsos malignos da Melissa, vocês poderão assistir a minha maravilhosa vida de fantasia se desenrolar diante dos seus olhos. Eu prometo. Afinal, tem que existir alguma coisa nessa vida além de fúria, confusão e barraco. Naquela mesma tarde, eu estava sentada diante de uma escrivaninha. Eu escrevi uma carta para o meu noivo. Vocês sabem, o príncipe herdeiro. A carta começava da maneira mais educada e refinada possível. Ao meu sempre estimado príncipe herdeiro Ian Basílios, escrevo-lhe essa carta com grande consideração. Como tem passado, Vossa Alteza Real? Embora o verão esteja chegando ao seu inevitável fim, os pássaros ainda cantam alegremente e as flores desabrocham majestosamente. Preenchida pela alegria deste adorável dia, escrevo-lhe com a mais profunda sinceridade. Eu continuei escrevendo cuidadosamente até chegar à última frase. Peço encarecidamente que cancelemos nosso noivado. E a caneta quebrou na minha mão. Acho que eu pus muita força. E eu encarei a carta por alguns segundos e analisei o resultado e vi que estava satisfatório. Gostei. Acho que esse pouquinho de formalidade ficou bom. E pronto. Agora só preciso me livrar do pretendente aristocrata da Melissa. Como quem devolve um carro alugado depois de ter destruído o para-choque. Sabem como é? Como isso é muito importante, eu vou escrever da forma mais clara possível. Por favor, dissolva nosso noivado. As flores que você me enviou eram, na verdade, destinadas para outra mulher. E, francamente, não faço nenhuma questão de saber sobre suas mulheres e sobre quem você passa suas noites de paixão. A minha caneta deslizava rapidamente pelo papel. Sinceramente, você deve me odiar, não é? Eu escrevia com um fervor impressionante. Atrás de mim, minha empregada Ioana observava tudo com expressão cada vez mais desconfiada. Eu podia ler nos olhos dela que ela tinha certeza que eu já tinha enlouquecido. Mas eu não parava. Só para facilitar as coisas, seja gentil e simplesmente termine o nosso noivado. E continuei escrevendo. Essa é a 49ª carta que lhe envio. Por favor, não me faça desperdiçar ainda mais tempo e papel com isso. 49 cartas. Eu quero mesmo me livrar desse encosto. E se o título da minha família é tão importante assim pra você, então simplesmente se case com Jake. Jake, o irmão de Melissa. Assim que percebeu o que tinha acabado de escrever, Melissa congelou. Ela encarou a carta, piscou uma e depois outra vez. E continuou olhando para aquela frase como se ela tivesse aparecido sozinha no papel. Eu não faço ideia do que me possuiu para escrever isso, pensou Melissa, completamente incrédula consigo mesma. Mas então, Melissa parou, refletiu por alguns segundos e leu novamente a última frase da carta. Se o título da minha família é tão importante para você,
Simplesmente se case com o Jake. Se case com o Jake, adorei. Assim eu realmente sou a melhor. Ah, futura ex-noiva do príncipe herdeiro, uma verdadeira mestre da escrita. Iona, se não estiver muito ocupada, entregue essa carta por mim, tá? Deixa no palácio e avise que foi enviada pela noiva do príncipe herdeiro. Iona pegou a carta de minha mão e deu uma rápida espiada no conteúdo. Sua expressão não mudou nem um pouco. Ai, que tédio. Por que a senhora não aparece lá sem ser anunciada e dissolve o noivado pessoalmente? Sabe, como fez as outras vezes? Ah, sim. A Melissa original já havia aparecido no palácio para causar certas cenas pelo menos umas 10 vezes. Bom, se ele ignorar essa carta de novo, aí sim eu vou fazer uma grande bagunça. Um barraco de verdade, igual os de antigamente. Mas hoje será apenas a carta. Tá bom, senhora. Iona virou-se sem paciência e começou a sair. Mas antes que ela alcançasse a porta, gritei pra ela. E não desvie o caminho, hein? Ela bateu a porta na minha cara. De onde ela tirou essa atitude? Ela pelo menos lembra que eu sou a patroa dela? Ela nem sequer fala como uma criada adequada. Ai, que seja. Voltei minha atenção para os catálogos de moda espalhados sobre a mesa. Agora havia uma questão muito mais importante a resolver. Que vestido eu deveria usar quando finalmente encontrar Yuri? Algum tempo depois, eu estava parada no palácio com expressão completamente vazia. Ai, estou tão cansada. Estou doente de tão cansada. Tão cansada. Bem diante de mim, meu próprio noivo abraçava e acariciava outra mulher. Os dois riam como dois adolescentes apaixonados. Ah, pare com isso, Sua Alteza! Não seja tímida. Eu apenas observava. Que diabos está acontecendo aqui? Ah, certo. Caso vocês tenham esquecido, e eu gostaria de me esquecer nesse momento, esse aí é o príncipe herdeiro, Ian Basilius. O homem que odeia Melissa, a vilã dessa história, e que eventualmente a rejeita no livro. E a nossa história nos leva agora justamente ao período anterior ao momento em que Ian conhece Yuri. Até lá, nosso querido príncipe continua tranquilamente com suas atividades, digamos, extracurriculares. Atividades que mais tarde o livro tenta justificar como parte da sua incessante busca pelo verdadeiro amor. O que pra mim não faz o menor sentido, mas aparentemente tudo isso faria parte da jornada de Ian até abandonar sua vida hedonista. Sei. O que eu posso dizer pra vocês? Em resumo, ele vai agir como um cachorro no cio até ele encontrar Yuri. E então, brilho divino, ele se apaixona magicamente por ela. Deixa de correr atrás de todas as outras mulheres. Mas voltando ao presente, eu estou tendo o privilégio aqui de assistir a infidelidade do meu próprio noivo em tempo real. Ah, jovenzinha, ele dizia rindo. Está tentando me seduzir? Pare, não estou! Ian, você é um animal! Ele sorria, como se isso fosse uma vantagem. O problema, jovem dama, é que você faria qualquer homem se tornar um animal apenas de olhar pra você. Ah, que nojo. Oh, minha nossa. Oh, minha nossa! Meu Deus, menina, te valoriza, pelo amor. Ai, está fazendo cócegas, pare. A jovem batia de leve nele de maneira tão teatral que eu quase não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Meu Deus, ela parece um pato brincando na água. Ah, e a situação continuava ficando cada vez mais constrangedora, se é que isso é possível. O Ian se aproximava ainda mais da mulher, distribuindo beijos e carícias, como se eu simplesmente não estivesse aqui, dentro do mesmo aposento, assistindo aquela pouca vergonha e sendo completamente ignorada. Eu estou perplexa. Eu não imaginava que ele fosse tão canalha assim, não é? No livro, eu imaginava que ele levava uma vida desregrada no sentido de que ele bebia sozinho, buscava solidão. Mas ninguém nunca mencionou que, na realidade, ele também passava o tempo seduzindo mulheres desse jeito. De onde ele tirou essas frases? E esses movimentos? De alguma ficção romântica barata? Foi então que a jovem finalmente percebeu que havia mais alguém no aposento. Nossa, quem é aquela mulher? Ela é uma criada real? Uma dama de companhia? Ah, não é possível. Ela deve estar completamente fora de si. Mas que tipo de dama de companhia se veste de uma maneira tão glamourosa?
Ian, muito canalha, estava ocupado demais com sua acompanhante e teve a coragem de responder: Não preste atenção nela. Eu fiquei abismada. Não preste atenção nela? Nela? A noiva dele? E Ian simplesmente voltou toda a sua atenção para a mulher. Os dois audaciosamente continuaram naquela cena deplorável no sofá, enquanto eu fiquei ali parada como uma peça de decoração do palácio. E por que eles tinham que se beijar tão alto? Eca! O barulho já estava me deixando perturbada. Mas aí uma ideia veio na minha cabeça. Peraí, por que eu tô tolerando isso mesmo? Ai, eu respirei fundo, bem fundo. Muito bem, vamos analisar as transgressões de Ian Basílios. Primeira transgressão: estamos em um aposento real. Segunda transgressão: Ian trouxe pra cá uma garota que ele encontrou sabe-se lá onde. Terceiro: os dois estão fazendo tudo isso na minha frente. Na minha frente! Eu, Melissa Pudebra. E quarto: eu só vim no palácio porque ele me convidou. Ian disse que tinha alguma coisa pra me mostrar. Me mandou uma carta. Era isso? E por último, de acordo com as memórias da Melissa original, essa definitivamente não era a primeira vez. Nem a segunda e nem a terceira. Isso acontecia constantemente. Todos esses fatos então me levaram a uma conclusão impossível de ignorar. Que Ian Basílios, na verdade, era um bundão irreparável. E o que nós fazemos com bundões? Nós chutamos. E aonde? Onde mais dói? Nas partes. Sua Alteza. Ian parou. O senhor é um cachorro no cio, por acaso? Silêncio. O quê? Perguntou ele, claramente sem esperar essa reação da minha parte. E finalmente olhou pra mim. Sim, pessoal, ele reconheceu a minha existência finalmente. Então eu repeti caso ele não tivesse entendido tão claramente. Agora ele podia fazer leitura labial se ele quisesse. Eu perguntei, senhor, se é um cachorro no cio. Sua Alteza Real. Ian ficou me encarando, incrédulo. Bom, a minha reação atual provavelmente está dando um verdadeiro bug na cabeça dele. Afinal, a Melissa original já havia presenciado cenas como aquelas inúmeras vezes. E toda vez que isso acontecia, ela fazia o maior barraco. Ela gritava, ela partia para cima das mulheres, puxava cabelos, transformava o palácio inteiro em um verdadeiro campo de batalha. Mas havia algo muito interessante nisso tudo. Melissa nunca atacava Ian. E ainda assim, ele era o noivo dela. Ele era quem trazia aquelas inúmeras mulheres ali. Ele quem a seduzia. E ele quem traía Melissa repetidamente. Enquanto isso, Ian simplesmente assistia a noiva descontar toda a sua raiva nas outras mulheres, sem assumir absolutamente nenhuma responsabilidade pelo que fazia. Aquele bastardo. Ian finalmente pareceu recuperar a voz, então disse: Você ficou louca? Eu arregalei os olhos. Agora ele tinha conseguido. Eu é que deveria estar perguntando isso pro senhor. Eu? Louca? E você não é louco por trair sua própria noiva bem na frente dela, Sua Alteza Real? Moonlight, chegamos ao final da nossa estreia especial e antes de qualquer coisa eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que assistiu até aqui, que fez parte dessa comemoração tão especial dos 150 inscritos do Velório Stories. E uma coincidência bem fofa é que esse é exatamente o 150º vídeo do canal, comemorando exatamente o marco de 150 inscritos. Mais comemorativo que isso não tem, né, pessoal? Concordam? Cada inscrição, cada curtida, cada comentário e cada pessoa que acompanha as nossas histórias estão ajudando esse cantinho a crescer cada dia mais. Muito, muito obrigada por estarem comigo nessa jornada. E agora eu quero saber o que vocês acharam da Melissa, porque uma coisa eu já posso contar pra vocês, ela veio pra ficar. Beware of the Violence passa a ser uma atração mensal aqui no Velório Stories. Então todos os meses teremos um novo encontro com a nossa vilã favorita e sua completa falta de paciência para protagonistas masculinos problemáticos. Mas essa frequência pode aumentar, pessoal. Tudo vai depender da recepção de vocês. Se eu perceber que os Moonlights estão gostando bastante da história e querem acompanhar a Melissa com mais frequência, podemos abrir mais um espaço para ela na nossa programação. Então vocês já sabem, se querem mais Melissa, deixem bastante like nesse vídeo e principalmente, contem aqui nos comentários o que acharam dessa nova história e se querem que ela volte logo. E ela também vai entrar na votação do próximo Cine Matinê, sem ser o dessa semana, na próxima.
E se você chegou ao Valor Stories através da Melissa, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque temos muitas outras histórias esperando por você por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pelos 150 Moonlights. Esse especial é para vocês. Um beijo enorme, Moonlights, e nos encontramos na próxima história. Tchau, tchau!